Então, entre essas técnicas avançadas de musculação, tem inúmeras aqui, eu vou até deixar esse material para vocês em PDF, né, as diferentes técnicas de treinamento, mas basicamente é isso, as técnicas onde você faz um treinamento duplo durante o dia, ou 3 sessões diárias, um método que chama push and pull, onde você divide os grupamentos musculares de acordo com o tipo de movimento que cada músculo faz. Então, por exemplo, numa sessão de treinamento onde você só vai puxar, empurrar, seria um peitoral com deltoide com tríceps. Na segunda sessão você faz os músculos que puxam, dorsais, bíceps, a musculatura do antebraço, né? E na terceira sessão, por exemplo, você faria um membro inferior, descansa e repete o ciclo. O método da repetição roubada, né? Aquele método onde você abre mão um pouquinho de uma técnica muito restrita para conseguir realizar 1 ou 2 repetições a mais no final. É um método também já descrito pelo Joe Wader e aplicado pelo Arnold já e pela maioria dos fisiculturistas há muito tempo. A repetição forçada, que é uma técnica onde o professor ou um parceiro entra, ajudando a executar algumas repetições a mais no final que você não conseguiria sozinho. Então também bastante interessante. Esse método DTA, ele basicamente é o método que o Valdemar Guimarães chama de atingir a falha, né? Então você vai buscando a exaustão com uma determinada carga, né? Aonde você chega na exaustão, você continua forçando com algum tipo de ajuda, seja do parceiro, ou seja, por exemplo, tirando um pouco da carga e continuando sem descansar, né? Ou, por exemplo, o método das repetições parciais, que é aquele que eu mostrei anteriormente. Você faz as repetições completas, quando o músculo fadigar, para você não parar a sério, você continua tensionando o músculo com repetições parciais, ou o que o Joe Wader chamava de método de burn, né, de queimada. São repetições rápidas e movimentos curtos na contração concêntrica no finalzinho da série. O método da pirâmide é o mais clássico, né, onde você vai começar normalmente a primeira série com uma carga mais leve, conforme você vai aumentando essa carga, essa repetição vai diminuindo. Existe também a pirâmide inversa, onde você, ao invés de começar da carga menor para maior, você começa da carga maior e a cada série você reduz um pouco. Eu acho um pouco mais arriscado, né? É necessário que você esteja aquecido já para poder fazer na primeira série uma carga máxima, então eu consideraria que eu uso muito pouco esse tipo de treinamento, né? Eu vou começar normalmente, especialmente se for o primeiro exercício do grupamento muscular, com uma carga mais leve e a partir dali seguir aumentando. Aqui eu tenho um vídeo com um colega, o Renato, que quer fazendo um drop set com corrente. Então o drop set é isso, ele está com uma carga ali, cada corrente dessa tem 10 quilos, a gente começa com uma exaustão com essas correntes fazendo realmente uma carga acima do que o peso corporal dele proporcionaria. Ele vai atingir o limite. Olha lá. Nós vamos tirar uma carga e continuar. E vai. Até ele fadigar com essa corrente e a gente tirar e continuar. Então, um método bastante eficiente. Nesse caso fez com a corrente, mas, enfim, pode ser feito com halteres, pode ser feito com anilha, com barras, né? Até você chegar na sua fadiga. Método de pico de contração, onde você aproveita a parte do movimento de maior contração para fazer uma contração isométrica, né? Então, por exemplo, na rosca bíceps, na hora que a barra está em cima, seu bíceps está encurtado, está contraído, você força aquilo ali durante 2, 3 segundos e aí você volta o movimento. Na extensão também de joelhos também é bem legal de fazer isso. Tem o método da tensão lenta e contínua, que muita gente chama de super slow, que é fazer as repetições bem lentamente, cada repetição durando aí 10 segundos, ou seja, 5 segundos para descer, 5 segundos para subir. É bastante desgastante, mas não é um método que se mostra muito eficiente para a hipertrofia, né? É interessante fazer para variação. O drop set é uma técnica que eu uso muito, onde você
desenvolve a tua série até o seu limite da tua força e das repetições estipuladas. Você vai fazer uma redução de 10 a 20% da carga e continuar sem descanso, até fadigar. Eu normalmente faço isso 2 vezes, né? Então você vai fazer a série inicial, atinge o limite, tira um pouco da carga, continua por mais algumas repetições. Assim que você atingir o limite de novo, você faz mais uma redução e continua. Bastante eficiente, dá para aplicar sozinho e é bem interessante. Método do isolamento, método da série composta, método da super série de antagonistas, ou seja, quando você treina o bíceps e tríceps, 2 exercícios em conjunto, sem descanso entre eles, é um método que é bastante interessante para irrigar bastante aquele segmento muscular, né? Então pode ser feito isso na perna, posterior, anterior, bíceps e tríceps, peito e costas, né? São músculos opostos, né? Um puxa, o outro empurra, tá? Então faz com que você ganhe um pouco de tempo no seu treino e a desvantagem realmente é que você, por descansar menos, a tua capacidade de levantar peso, de fazer força, ela também diminui, né? Tem o método super série múltiplo, né? Você pode fazer 3 a 4 exercícios em sequência, né? Então vira já um mini circuito. Eles podem envolver grupamentos antagonistas, né? Opostos ou não. O triset, que são basicamente 3 exercícios que podem estar sendo feitos para o mesmo grupamento, ou como eu exemplifico aqui para músculos que têm mais de uma porção. O ombro, por exemplo, você pode trabalhar ele frontal, lateral e posterior, e poderia fazer isso num triset sem descanso. Aqui eu faço uma exemplificação de uma sequência que eu gosto muito para as meninas, para glúteo, que é a extensão de quadril com a perna direita, por exemplo. Imediatamente saindo desse movimento, você já vem ali para o afundo no branco com a mesma perna. Então nesse caso seria a perna direita. Você vai ver que ela vai descer, ó, ela está descansando agora, mas vamos ver se ela faz ali, ó. É isso aí, entendeu? Então você faria direita ali em cima, direita aqui embaixo, depois troca para a perna esquerda e assim sucessivamente, tá? O método de pré-exaustão, ele envolve, por exemplo, você pegar um grupamento grande como a coxa e fazer uma pré-exaustão na cadeira extensora, né, já fadigando um pouco esse músculo, para posteriormente você vir para um exercício mais básico, como um agachamento, né? Então a ideia é que você, com a pré-exaustão, você chega no exercício básico já com a musculatura fadigada e não vai requerer que você coloque tanta carga para realmente exigir o máximo desse grupamento, né? No peito, por exemplo, isso pode ser feito com um crucifixo antes de um supino. O método da série gigante, né, que é o princípio do CrossFit, ou seja, você associa vários exercícios, também vai conectar com o método de baixo, que é o método intervalado, você vê, originário em 1969, onde você coloca alguns exercícios com peso, alternando com algumas atividades aeróbicas, né? Se assemelha muito à proposta do CrossFit, que envolve diversos tipos de exercícios diferentes, que são feitos dentro de um circuito, onde o objetivo é você fazer esse circuito no menor tempo possível. Bom, aqui tem um outro método, vou passar, depois vocês podem ver com mais calma. O método do circuito, o que seria o treinamento funcional, né, 1953, né? Então assim, as cargas elas não são máximas, né? Você trabalha com pouco descanso, com intervalo sempre parcial, a frequência fica elevada, tem uma alternância do segmento, então assim, não é um método onde você está trabalhando o peito com peito com peito, costas, você normalmente está trabalhando cada exercício uma parte do corpo diferente, exatamente para que você possa trabalhar sem descanso. Então é um método bastante eficiente para queimar caloria e para aproveitar um tempo, eventualmente para quem tem um tempo mais curto, né, para trabalhar. O método supercircuito, ele envolve então um objetivo de aumento da capacidade aeróbica e de emagrecimento, basicamente por serem feitos os exercícios de musculação em sequência, com uma carga razoável e sem descanso entre eles, né? Então esses circuitos eles podem ser feitos também alternando com um repouso ativo na bicicleta. A cada circuito que você faz, em vez de descansar parado, você descansa pedalando, pulando corda, alguma coisa do tipo, né? O método pliométrico é um método que envolve
basicamente saltos, né? Os exercícios pliométricos são exercícios que visam produzir um movimento explosivo, como é o movimento do salto, né? Então todos os exercícios que envolvem esse reflexo, que é basicamente o fato de você saltar, você cair e você voltar a projetar o corpo para cima ou para frente, eles são exercícios que podem ser feitos também hoje nas academias, né, de diversas formas diferentes, e que para algumas atividades serão mais importantes, as atividades que envolvem o salto, como o basquete, o vôlei, né, principalmente, e para os fisiculturistas menos. O método isométrico, né, muito popular nos anos 50, que basicamente ele diz que você vai ganhar força treinando de forma isométrica, ou seja, você não faz encurtamento nem alongamento da musculatura, você só faz a contração da musculatura num determinado ângulo, e você tem um ganho de força, mas essa força ela também só é aplicada naquele ângulo. Então tem indicações para caso de lesão, né, onde a pessoa tem dificuldade de repente movimentar muito a articulação, e uma contração isométrica pode ajudar realmente a manter a força muscular naquele segmento. O método da repetição negativa é um método interessante, onde você utiliza mais a parte onde o músculo se alonga para gerar uma sobrecarga maior, né? Eu vou dar um exemplo aqui para frente, como é que isso pode ser feito aqui, ó. Então, você veja, a volta do movimento, ela é feita de forma forçada pelo personal. Então a pessoa está subindo e a volta ela está trazendo uma carga muito maior, né? Então é um método bastante eficiente para gerar hipertrofia, né? Porque você basicamente aproveita a porção do movimento onde se tem mais força, que é exatamente essa volta, para colocar uma carga maior, né? Isso pode ser feito também de outras formas, mas essa é a mais comum. E o método Nautilus, que é um método que foi usado aí há muitos anos atrás, né? Onde se utilizavam máquinas específicas e havia um objetivo de gerar uma fadiga muscular com um volume de treino mais baixo, tá? Então, um grande promotor desse treino foi o Mike Mentzer, que está nessa foto aí ao lado do Arnold, num Mr. Olympia controverso dos anos 80, onde acharam que o Mike Mentzer deveria ter ganhado do Arnold, mas o Arnold acabou levando. O Mike Mentzer foi um cara que veio lá do método Nautilus com o Arthur Jones. Essa máquina do canto superior, do canto inferior direito em azul, é uma máquina da Nautilus antiga. Então o cara era um gênio da época, né, para musculação, e a proposta do Heavy Dutch é essa característica de alta intensidade e curta duração nas suas sessões de treinamento, porém admite a inclusão de uma rotina dividida, consequentemente uma maior frequência de treino, né? Então era um método realmente bastante utilizado, e o cara é a prova viva que funciona, né? Os conceitos para a montagem do treino é sempre importante levar em consideração esses conceitos listados aqui: a adaptação, a escolha dos exercícios, ou seja, nem sempre indivíduos diferentes vão responder da mesma forma aos mesmos exercícios. Eu já tive alunos que não conseguiam fazer supino com a barra, somente com halteres. O aquecimento e o alongamento, o número de séries, o número de repetições, a carga, a velocidade, a técnica, o intervalo, né? Todos esses aspectos precisam ser levados em consideração, mostrando que a musculação ela vai muito mais além de você levantar peso, né? A adaptação é um procedimento que é preparatório, então você veja, dependendo do tipo de movimento e do grau de dificuldade que se tenha, é importante que você trabalhe humildemente com poucas cargas, tá? Até que você tenha realmente aprendido a biomecânica do movimento e você consiga realmente executar esses movimentos com qualidade, tá? Sem risco de lesão. E aí algumas fotos mostrando algumas coisas meio fora do contexto, como esse agachamento em cima da bola com a carga nas costas, muito arriscado, né? No meio um rapaz treinando com o parceiro distraído, e ali um outro fazendo também um negócio bem esdrúxulo ali em cima do banco.
aquecimento é fundamental. Na musculação eu costumo dizer que você só machuca se você não aquecer ou se você se distrair, tá? Então previne lesão, né, aumenta a lubrificação das articulações, muitas vezes a gente chega com pressa, acaba não alongando, você está com força, você bota carga e é ali que você machuca, tá? Então, mais importante do que alongar para fazer musculação é você realmente estar bem aquecido, tá? O número de séries, de 3 a 6 normalmente é o que a gente utiliza mais por exercício, né? Mas os iniciantes vão se beneficiar de menos, tá? Então, eu te diria que normalmente das 3 a 6 séries que se faz, a segunda ela costuma ser a melhor, então é sempre interessante você ter uma primeira série de adaptação, subir a carga e já buscar atingir o seu limite ali na terceira ou no máximo na quarta série, tá? Bom, o número de repetições ele vai reduzir conforme a carga aumenta, né? Então, as cargas, as repetições assim, abaixo de 6 repetições, elas normalmente são ligadas mais ao halterofilismo, mais ao levantamento de peso, né? Essa faixa em azul ali, força máxima, né? Então você tem uma faixa de repetição ali de 6 a 20, que seria exatamente onde tem maior hipertrofia, né? Você tem carga, mas você também tem uma repetição e um tempo sob tensão um pouco maior, né? E acima disso, acima de 20 repetições, a gente, há muitos anos atrás, acreditava que só se trabalhava realmente a endurance, né? A resistência, mas hoje a gente acredita também, já sabe cientificamente que o trabalho com menos carga e com repetição acima de 20 também vai gerar hipertrofia, tá? Bom, esse é um vídeo onde eu mostro a importância do treinador. Eu vou passar um pouco mais rápido porque ele vai sair sem áudio para vocês, o áudio está aqui no microfone, mas é uma parte de um filme onde o treinador ele vai estimulando o aluno e, deixa eu adiantar aqui para vocês verem só como é que faz. Então ele vai estimulando o aluno a fazer, o aluno não acredita que consegue, né? A ideia é que ele atravesse o campo, né, com um camarada nas costas. Então conforme ele vai começando, e ele está vendado exatamente para ele não perceber o ponto que ele está chegando, né? E no começo os colegas estão dando uma risada, eles não acreditam que vão conseguir, daqui a pouco eles começam a levar mais a sério, né? E o treinador ali do lado, sempre motivando, acreditando, né? Aqui você vai ver bem isso, ó. É de arrepiar, de arrepiar. E eu acho que isso representa bem a função do treinador, acima de tudo, ajudar o seu aluno a superar os limites. Foi assim que eu trabalhei a minha vida inteira, sempre me envolvendo muito com os alunos e mostrando que eles são capazes de bem mais do que muitas vezes eles mesmos acham, tá? Então, vamos pular essa parte aqui, deixa eu ver o que tem pra cá. Bom, o número de repetições e carga a gente já falou, né? Aumentou a repetição, a carga vai baixar. A diferença entre os programas do que seria força, onde você vê onde a repetição é mais baixa, a carga mais alta, o intervalo de descanso costuma ser maior, ali acima de 2 minutos, exatamente para que esse indivíduo seja capaz de fazer uma outra série com bastante carga também. No trabalho de hipertrofia, esse descanso já reduz ali para baixo de 1 minuto e meio, 1 minuto, né, às vezes menos, exatamente porque você já está trabalhando de alguns exercícios mais isolados e o objetivo é realmente gerar um desgaste metabólico maior. A velocidade de execução da repetição, como eu falei para vocês anteriormente, era algo que antigamente não era trabalhado, né? Você falava assim, olha, você vai fazer tantas séries, tantas repetições. E os treinadores mais recentemente começaram a utilizar essa variável do treino também. Ou seja, se a minha repetição é mais lenta, esse meu treino ele vai ficar mais difícil com a mesma carga, com a mesma repetição. Basicamente porque essa série demora mais. Mas obviamente, se eu quero um trabalho de mais explosão, mais potência, mais velocidade,
eu vou também estar trabalhando com essas repetições com maior velocidade, né? Bom, o intervalo das séries ele vai afetar diretamente a capacidade de geração de força, né? Então, para se trabalhar com mais força é necessário um descanso maior, e se o objetivo já for gerar um estresse metabólico, um desgaste muscular localizado, esse descanso ele pode ser menor, mesmo levando em consideração que as cargas vão cair, né? Essa abordagem intencional e metabólica hoje gera bastante confusão, né? É muito difícil você separar, né, dessa forma, assim, basicamente, mas o objetivo do treinamento tradicional é gerar um estresse metabólico, né? Então, assim, aquela sensação que você tem de queimação, da produção do ácido lático, né? Do batimento subindo conforme você vai chegando no final da série, né? Acúmulo de metabólitos, isso aí tudo gera realmente um estresse que, se for bem dosado, vai gerar um resultado positivo em termos de hipertrofia, de resistência, né? A prescrição para o controle de peso, né, depende da capacidade de recuperação individual. Então, primeiramente, saber há quanto tempo esse indivíduo já treina, né, a experiência de treino de cada um vai contar, e em que fase ele se encontra, né? Se alguém treinou durante muitos anos, mas está há muito tempo parado, vai necessitar de uma abordagem, né? Se a pessoa já vem num ritmo de treino forte e está precisando ainda evoluir, então você vai ter realmente uma prescrição e um tempo de descanso diferenciado para essa pessoa, né? Esse vídeo é interessante sobre a quantidade de desculpas, né, que todos nós damos, né, para não estar fazendo o que deve ser feito, né, não estar fazendo a rotina de treinos como deveria, a alimentação como deveria, né? Eu acho que isso também se reflete em outros aspectos da vida, tá? É importante a gente realmente ter objetivos e menos desculpas. E o vídeo ele é bem legal, um vídeo da Nike, onde o cara passa aí o tempo todo do vídeo dando desculpas, e vocês vão ver agora aqui, ó, no finalzinho, que ele é um cadeirante. Just do it. Então, galera, isso encerra a apresentação. Eu agradeço vocês. Deixem comentários. A minha ideia realmente é distribuir mais conhecimento ao longo desse ano de 2019.